Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a todas, todos. Obrigado. Vamos começar mais um café acadêmico, mais uma série nova. Agora a gente vai tratar de assuntos bem específicos, assuntos bem direcionados e vamos conversar com mulheres. Hoje e nos próximos sábados nós temos várias convidadas e a conversa de hoje é com a nossa amiga Viviane Paiva. Estou só esperando. Bom dia Adriana, bom dia Pedro. Só esperando a Viviane entrar aqui para a gente conversar com ela a respeito do seu livro, seu novo livro, A Princesa que Preferia Morcegos. Será que ela vai falar para a gente, hein? Então, todos vocês que estão chegando, eu quero agradecer muito. Fiquem com a gente até o final. Seguidores e seguidoras da Viviane ou da editora. Olha ela chegando aí. Vamos lá, vou convidar a Viviane para entrar na sala. E tenho certeza que vai ser muito bom. Que legal. Olha ela chegando aí, ó. Olá! Aí, ó. Com todo o cenário preparado, né, Viviane? Sabe Que como a legal. professora, né? A professora da Tá educação certo. básica faz uma produçãozinha. Assim, né? Viviane, eu quero te agradecer muito, minha querida, por esse momento, por estar aqui com a gente, por atender o nosso convite. Você tem uma contribuição fantástica, quem te acompanha sabe, na educação, não só em loco, né? Não só ali na sala de aula e na sua vida escolar, docente, mas na sua participação nas redes, nas militâncias, enfim, onde você está, você deixa a sua marca e é um pouquinho disso que a gente quer hoje conhecer mais de perto, tá bom? Ouvir de você e, claro, né, dando hoje uma atenção ainda maior para esse livro, né, que você acaba de lançar, esse livro maravilhoso. O meu ainda não chegou, mas eu estou esperando. Tá bom? Tá a caminho, né? A gente está Tá, vivendo aí carinho. uma situação de greve nos Correios, né? E toda greve a gente sabe que é legítima, é justa, então a gente entende, né? Então logo, logo vai chegar. Então eu quero aproveitar esse gancho para falar para o pessoal que está comprando livros da editora Ramalho, Edições Acadêmicas, ter paciência também, que os livros vão chegar, a gente está enviando, está atendendo os pedidos. O site já está no ar em testes, o novo site, com ainda alguns ajustes a serem feitos daqui para segunda-feira. Então, por exemplo, quem quiser adquirir os livros da editora, pode mandar um WhatsApp para a gente, 11 99313 6343, e vai receber o livro em casa direitinho. Talvez demore um pouquinho por conta da greve, mas vai chegar. E comece a nos seguir. O site ele tem muitos artigos científicos, o novo site tem informações a respeito dos livros que já foram lançados, dos livros que vão sair daqui a pouquinho. Tem um livro chegando aí daqui uma semana muito bom sobre o Barroco Mineiro. Então é isso, eu queria só usar esse espaço rapidinho para falar da editora, mas hoje o dia é seu, amanhã é sua, viu, Viviane? Muito obrigado, muito obrigado. E eu queria logo de cara já emendar a primeira pergunta. Fala para a gente um pouquinho da sua história, da sua formação, da sua experiência enquanto educadora. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Jeff, Aline. Eu que agradeço o convite. Estou bem, fiquei lisonjeada e estou honrada com esse convite. Espero corresponder às expectativas aí de vocês. Já correspondeu. Obrigada. Vocês são muito queridos e também acompanho aí a sua história, o seu serviço, né, com a educação desse país, que a gente sabe que publicar livro, ter uma editora, militar nessa causa é uma coisa muito importante e difícil nesse país, principalmente nesse momento da história que a gente está vivendo, né? Bom dia aí para o pessoal. E minha formação, eu sou pedagoga,
eu fiz o magistério, depois eu cursei letras e eu já comecei a trabalhar em escola desde os 15 anos. Comecei na educação infantil, na rede privada. Tive a sorte de trabalhar em 2 escolas onde as pessoas prezavam por não ser só empresa, porque a escola privada é uma empresa, mas prezava por não ser só empresa, por prestar um serviço de educação mesmo, de qualidade. E então eu fui bem feliz na minha experiência na educação privada. Depois entrei para a rede pública e completei agora em setembro 17 anos de rede pública. Na rede pública eu passei pela EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, e já entrei no ensino fundamental regular, e é onde eu estou até hoje. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica aqui na cidade de São Paulo. Eu sempre falo que eu me formei na escola, então a minha formação, sim, a gente precisa de uma formação acadêmica, mas a minha formação foi em serviço. Eu estou desde os 15 anos dentro de escola, minha formação aconteceu no chão do pátio, eu tenho muito orgulho disso, eu me sinto muito honrada por isso, porque eu aprendi com profissionais maravilhosos, e vou falar da escola pública, sim, vou, no chão do pátio. A gente precisa olhar para a escola pública como sociedade, a gente precisa olhar para a escola pública com mais afeto, toda a sociedade. Dentro da escola pública estão profissionais incríveis, eu tenho a honra de trabalhar com homens e mulheres que têm titulação sim, que têm seus títulos de mestre, de doutores, mas que se formam em serviço também, se formam nos horários coletivos, se formam nos cursos, nos grupos de trabalho que a gente monta, se forma preparando aula, se forma quando desce na favela, se forma quando sobe o morro, se forma com os pais e as mães dos alunos, as famílias do seu território. Então, na escola pública, a gente tem profissionais que são formados em serviço. Eu tenho muito orgulho de participar da educação pública com as pessoas que eu participo. Tenho muitos amigos que estão na educação privada, que não é menos luta, né? Não é menos luta, também está aí militando. E a gente vive como educadores nesse país um momento muito difícil da história. Então, eu já começo dizendo que a minha formação, eu tenho uma formação acadêmica de graduação e tal, e pós-graduação, mas a minha formação é do chão do pátio. É essa formação da qual eu me orgulho. Essa expressão é maravilhosa. A gente tem gente aqui que já começou a falar que você é uma educadora inspiradora. Deixa eu só ver se eu consigo resgatar aqui, porque a Rita Lemos, Viviane é uma educadora inspiradora. Ó, aliás, eu quero aproveitar, Viviane, para falar o seguinte: esse pessoal que te segue, que comece a seguir a editora de vez e fique aqui com a gente, acompanhando as outras lives. E quem segue a editora, passe a seguir a Viviane e ver essa porção de coisas maravilhosas que ela desenvolve. O nosso amigo Carlos Bregantin está aqui, ó, te acompanhando. E ele falou, saudade! Chão do pátio, gostei. Você sabe que o Brega tem uma expressão muito legal, né, que é o chão da vida. E quando você fala de chão do pátio, chão da escola, isso torna a importância dessa nossa preocupação com uma educação ainda mais humanizadora, né? E eu acho que tem tudo, absolutamente tudo a ver com a proposta do seu livro. Eu quero que você fale um pouquinho do livro, e eu tenho certeza que todo mundo aqui que está nos acompanhando quer também, mas antes de falar do livro, do enredo, da narrativa, para quem que ele se destina, do que ele trata, a gente vai falar de tudo isso. Mas antes, eu queria que você falasse de onde veio essa ideia, né? De onde veio essa ideia desse livro? Você pensou, eu vou escrever um livro com uma história, ou é resultado de uma experiência em sala de aula, ou de pesquisa, enfim, fala pra gente como ele foi gerado, como que ele foi pensado inicialmente. Essa história, ela foi escrita para uma turma de 3º ano. Quem está aqui é professor ou professora, sabe que a gente produz conhecimento, a gente produz material para as nossas aulas. Então, quando eu falo de aproximar a academia, de aproximar o discurso acadêmico, o conhecimento acadêmico da educação básica,
é porque a gente busca esse conhecimento acadêmico, a gente está atrás das teorias, das coisas que fundamentem a nossa prática, não é do nada, não é da cabeça, mas a gente produz conhecimento. Então, eu tinha uma turma de terceiro ano que tinha essa questão muito marcada, era muito forte, coisa de menino, cor de menina, brincadeira de menino, brincadeira de menina, se comporta como uma princesa, menino não chora, você tem que jogar futebol, você não pode gostar disso, você... Menina veste rosa, menino veste azul. Tipo isso. Por aí. E isso me incomodava muito, e a gente na escola onde eu trabalho ainda, a mesma escola, a gente tinha essa discussão de gênero já, a gente já fazia essa discussão de gênero, a gente já estava incomodado, a gente precisa se reconhecer machista, as nossas práticas machistas, porque a gente está numa sociedade machista, então a gente reproduz. Essa semana mesmo, meu filho, a gente conversando, eu que tento ficar desconstruindo, meu filho virou, eu falei uma coisa, ele disse, mãe, isso é bem machista. Aí eu falei, opa, ainda bem que eu te ensinei alguma coisa, que aí você vai e me ensina. Ou então você podia falar assim, ó, eu estava testando para ver se você ia me corrigir. Então eu escrevi essa história, a primeira versão dessa história para essa turma, tem 7 anos. Eu escrevi para essa turma para a gente conversar sobre essas questões, para a gente fazer as rodas, a gente estava num processo de começar a roda de conversa na escola, eram coisas pontuais, hoje a gente tem projetos com isso, o grupo se fortaleceu, né? E a gente tem, outras pessoas vieram e foram agregando, mas a gente estava caminhando nesse caminho, né, de discutir essas coisas. Então, inicialmente, foi uma história criada, eu escrevi para os meus alunos. E foi um drama danado publicar, porque eu queria publicar agora, há 9 meses, por conta da minha querida amiga Renata Guerra, que é uma professora também maravilhosa, que fez esse livro aqui, que é Ceci, um Sonho de Barata. Nós estamos lançando juntas, pelo selo Ratinho de Biblioteca, que é da Renata, a editora dela e do marido dela, o Sidney Guerra. E a Renata, a gente conversando sobre isso, sobre o quanto que a gente escreve, o quanto que a gente faz as coisas na escola, porque a gente procura material e não tem, porque na academia estão produzindo um conhecimento um conhecimento teórico que a gente necessita, mas que às vezes não conversa com o nosso território. E ela começou a contar do livro dela, do que ela tinha escrito e tal, das coisas que ela faz. Eu comecei a contar, ela falou, vamos publicar. A gente precisa fazer um selo infantil na editora, e vamos publicar. E a Renata me deu esse ânimo, né? Porque eu achava que o texto era meu e dos meus alunos, era sobre a gente, era sobre a nossa história, era sobre o nosso percurso, e aí eu não queria outras pessoas ouvindo. Também, isso é uma questão que eu fiz para os meus alunos, também por ser mãe de menino, e por enxergar o quanto que uma educação feminista, e eu vou falar a palavra mesmo, feminista, porque as pessoas têm medo dessa palavra, ficam falando movimento de mulheres, blá blá blá, porque vão achar, ai que ladainha, que chatice, a pessoa só fala de feminismo, vão perder o medo da palavra, né? Feminismo, eu não vou conceituar, mas feminismo é uma luta por igualdade, é um movimento por igualdade. A feminista, ela não quer ser melhor do que o homem, ela não quer dominação. É o contrário, quer combater a dominação. Então, vamos falar feminismo e perder o medo da palavra. Então, uma educação feminista, ela vem para desconstruir essas masculinidades que fazem sofrer o menino. Então, por ser mãe de menino e por acompanhar certos dramas... outro dia uma amiga que é educadora disse assim, a gente não cria filho menino, né? Para esse mundo. A gente não cria, porque a gente quer que o nosso filho seja sensível, seja responsável com os sentimentos dos outros, que o nosso filho seja educado. E esse mundo diz que o menino não é nada disso. Que o menino não pode. O menino tem que competir, tem que ser agressivo. E se o menino não for isso, tem alguma coisa de errado com ele. Então, esse livro também
perpassa por isso, por ser mãe de um menino e por querer um ser humano melhor para esse mundo e por achar que é a minha responsabilidade como mãe fazer isso. Também traz muito da menina que eu fui, dos dramas que eu vivi como menina, por gostar de coisas diferentes, por gostar de morcegos, por ser fã do Batman, por querer ser o Batman na brincadeira. E as pessoas diziam, você é menina, tem que ser a Mulher Maravilha. Eu falava, mas eu vou do Batman. E eu não conseguia compreender, porque brincadeira de criança, gente, é brincadeira de criança. Brincadeira de criança não tem sexo. Né? A menina não tá pensando que o Batman namora com a mulher gato, a criança. Ela tá pensando que o Batman caça os bandidos, que o Batman é outra coisa que ela tá pensando, né? Então, a gente carece desses modelos que as meninas possam se identificar, sim, a gente carece, mas a gente tem que olhar com menos pira, para quando a menina quer ser o Thor, para quando o menino gosta de uma heroína, né? A gente tem agora a Viúva Negra, eu tenho vários alunos que amam a Viúva Negra, e as pessoas falam, não, você tem que gostar do Homem de Ferro. Gente, deixa as crianças em paz. E é um desafio desconstruir isso, porque muitas vezes, Viviane, ainda que implicitamente, isso vem construído às vezes no pacote da própria mídia, da própria divulgação, da distribuição de todos esses produtos, porque os super-heróis são produtos, né? E muitas vezes eles vêm já com essa configuração implicitamente, né? Aí cabe a você, a nós, da educação, tentarmos desconstruir isso. Isso sem falar quando esses paradigmas, esses princípios, vêm de casa. Aí o desafio é ainda maior. Então, pelo que eu entendi, a obra nasceu ali, no chão do pátio, no chão da escola, no chão da sala de aula, como a educação, conforme nós pensamos, deve ser, né? Com um trabalho coletivo de várias pessoas, educadores, educadoras e os protagonistas, que são os próprios estudantes, né? Bom, agora eu acho que você pode falar um pouquinho do livro. Eu não quero que você conte o final, claro, né? Não faz sentido, mas faz um resuminho, assim, um pouco do enredo, da narrativa, dos personagens, o que você entender interessante contar pra gente sobre a obra. Isso que você falou é bem importante, que educação a gente não faz sozinho, né? Não existe educação, a educação é um processo coletivo. E é um processo com as pessoas que estão na escola, os atores ali, que são os alunos, os professores, os funcionários todos da escola, porque da tia que faz a merenda, a tia que limpa, até a diretora, todo mundo que está dentro da escola é educador, né? A gente tem que ter essa clareza de que é todo mundo educador. Com as famílias, então esse diálogo também, você falou, às vezes vem de casa, são coisas que vêm de casa. Conversar com as famílias, faz toda a diferença, né? Trazer a luz, trazer as informações. Eu digo que a gente, como educador, a gente tem obrigação de ser otimista, né? Obrigação de lutar pela educação, e a gente tem obrigação de buscar uma comunicação mais fluida com as famílias, trazendo informações reais, informações verdadeiras, né? Então, quando a gente fala sobre discutir gênero na escola, ninguém vai ensinar para o seu filho ou para sua filha como é que é para ser menino ou como é que é para ser menina. A gente vai dizer que existem vários modelos de menino e vários modelos de menina. Isso não desconstrói nada. Então, o diálogo é fundamental. Agora, o livro, A Princesa que Preferia Morcegos, é a história de um príncipe que precisa seguir a tradição. Ele precisa matar dragões, ele precisa ser muito corajoso, ele não pode ter medo de nada e ele precisa encontrar uma princesa para salvar, para chamar de sua, porque príncipes salvam princesas. Príncipes matam dragões. E princesas, gente, ficam esperando em rituais de beleza só um príncipe salvar. Elas esperam na torre, elas esperam dormindo, não é? Elas esperam... assim. Fora todo o estereótipo, né? Toda... tanto físico quanto as roupas, enfim, né? Tudo isso, né? Então esse príncipe, ele sai nessa busca, porque ele precisa encontrar essa princesa. Só que ele tem sonhos, outros sonhos. E os sonhos dele não são bem esses, que eu não vou contar para vocês descobrirem. Ele tem outros sonhos, mas ele tem que seguir a tradição e ele vai fazer o que está designado desde sempre. E
num outro momento do livro, você vai conhecer uma princesa que não gosta de pentear o cabelo, ela tá sempre descabelada, que ela não quer usar aqueles vestidos que mandam, que princesas usam. Ela tem muito das minhas alunas, né? As minhas alunas de todos os tempos, que olharem para a princesa vão se reconhecer, porque tem aquela que não queria pôr sapato, tem aquela que... Tem várias. E muito legal. Isso, essa parte eu me emociono, porque é muito da minha vida, né, de professora e daquilo que eu sou, que marca a minha trajetória. Mas enfim. Calma, deixa eu te falar, aproveitar essa tua fala, para reforçar aqui uma coisa que eu conversei com vários dos convidados nas semanas anteriores, e eu destacaria principalmente na minha conversa com o Brigantino. Todo livro, ele, seja qual for o tema, ele acaba sendo uma escrita de si mesmo, ou uma escrita da própria experiência, da própria história, e assim por diante, né? Mas isso mesmo. Vamos lá. E essa princesa, ela não está preocupada. Ela sofre, ela tem lá o seu sofrimento, porque ela não quer seguir a tradição de forma alguma, ela tem lá o seu sofrimento, mas ela continua peitando, que ela vai ser da maneira como ela... Se o príncipe aparecer para ela, vai ser um desencantado, porque príncipe encantado pelo amor. Ela não quer saber de encantado. Se vier um príncipe, ela também tem um sonho que ela não consegue realizar, que ela não está conseguindo realizar por enquanto, ela tem um sonho também. E a gente não sabe se esse príncipe e essa princesa vão se encontrar ou não, se são histórias separadas, como é que vai acontecer, se eles vão quebrar esses paradigmas, esses estereótipos, se não vão, como é, o que vai acontecer. Ela não tem medo de dragões, ela quer encontrar os dragões para conversar com eles, porque ela acha que... porque os dragões merecem. Quem foi que meteu na cabeça de todo mundo que a gente não pode conversar? Que a gente não pode conversar com o que é diferente? Por que o que é diferente tem que me assustar? Por que eu não posso chegar perto para conhecer? Então, vem toda essa história. E uma das coisas mais lindas que eu acho, eu separei uma ilustração aqui para mostrar. Uma das coisas, não sei se dá, porque tem uma luz, né? Dá sim. Essa é uma das minhas ilustrações preferidas, porque... é o dragão, é a princesa, ela tá em cima de uma mesa redonda, tá tudo cheio de simbolismo, tem os morceguinhos. Morcegos. Quem fez as ilustrações... Isso que eu ia falar. Quem fez as ilustrações foi o Samuel Florentino, que é um artista incrível, ele é um artista nordestino. O estilo é xilogravura. Então eu queria marcar a nossa brasilidade. Eu queria que as minhas alunas e que a gente pudesse se identificar. A gente está falando de uma educação antirracista também, porque a gente não basta não ser racista. Como educadores, a gente tem que ser antirracista. Então, os cabelos cacheados, que são diferente das princesas que a gente vê por aí. Eu quero que representatividade, é dizer que a gente tem uma educação pública repleta de crianças negras e negros e que precisam ser representados, precisam ser ouvidos, não podem ser invisibilizados com esses desenhos, com essas ilustrações, com essas coisas que acham fofinho, é fofinho dessa maneira, e se for preto, se for negro, não é fofinho. Então eu quis trazer um morcego preto que é fofinho também, que o preto é fofinho sim, e que não é assustador. E essa fala nossa de tudo que é preto é assustador, tudo que é preto é do mal, né? Vamos desconstruir, vamos aproveitar para problematizar essas questões. Então é um pouco isso o enredo do livro, né? Tem muita coisa para... Quem quiser saber mais, daqui a pouco você vai falar como que faz para conseguir o livro, mas já tenho certeza que deu para instigar aí a curiosidade de todo mundo que está nos assistindo. Aliás, olha só, o chão da escola nos mostra as necessidades dos estudantes e tudo parte de lá. Projetos, discussões, currículos. Vivi sempre teve essa sensibilidade para perceber isso. Mais uma vez a Rita Lemos aqui, ó, tá vendo? E tem mais gente que escreve que eu sou, Viviane, horrível,
para poder manusear esse trem aqui, entendeu? Então eu tenho medo de tocar em alguma coisa e o negócio sair do ar. Mas, ó, gente, tem muita eu, gente viu? Também não tô vendo o chat porque eu tenho medo de... tem muita gente aqui participando. Eu quero agradecer demais quem está nos acompanhando e insistir para que continue seguindo a Viviane e seguindo a editora. E quem sabe, né, você me deu uma ideia aí, futuramente a editora tem um selo infantil também. Isso daí é interessante, uma Ramalinho aí no futuro. Quem já sabe? Pensou? Ai, que legal. Tá Aline, manda ver aí, Aline. Vamos lá. Bom, Viviane, olha só, a gente sabe então que existe uma... Vou tocar num assunto bem delicado agora, tá? Mas eu acho que é necessário. Sim. Porque passa pela nossa resistência, pelo nosso trabalho, pelo nosso compromisso com tudo isso que você está falando, tá? A gente sabe que existe uma parcela bem conservadora na sociedade brasileira, da qual nós, de alguma maneira, fizemos parte em algum momento, ou fomos influenciados por ela, pelos pensamentos dela, porque a gente herdou muito desses supostos valores, né, de uma sociedade organizada, certinha, enfim, né? E essa sociedade, essa parcela conservadora da sociedade é que diz que certos temas não podem ser tratados, principalmente nas séries iniciais da educação, da vida escolar. Né? Na realidade, essa parcela da sociedade, essa parcela conservadora, acha que certos temas não podem ser tratados em nenhum momento da vida escolar. Só que eles usam essa conversa de que nas séries iniciais a criança não sei o que, não está preparada, tal, sobretudo as questões de gênero. Né? Mesmo que passando por toda uma adaptação da linguagem, da abordagem, enfim, não aceito. Né? Não aceito. Mas a gente sabe, Viviane, que existem, desde muito cedo, entre as próprias crianças, atitudes, falas, ações que refletem tudo isso que você está falando. Né? Esse machismo, esses preconceitos, isso sem falar aqui da homofobia e de tantas outras coisas que a gente sabe podem vir tanto em algum, né, do convívio ali, mas também de casa. Né? E já que tem espaço ali para essas atitudes, a criança é ingênua, ela não sabe o que está falando, mas ela está fazendo. Mas se tem espaço para isso, por que não pode haver espaço para desconstruir isso? Não é verdade? Ou seja, a criança ela tá preparada para poder, desde muito cedo, entrar nessa pegada, nesse ritmo da exclusão, do bullying, do preconceito, da ofensa, do excluir o outro, do inferiorizar o outro, etc, etc, etc. Mas não está preparada para ouvir determinadas coisas, no sentido de corrigir tudo isso. Por que não? E aí, eu te pergunto, né, o que você acha disso e como que se faz para desconstruir isso? Você que está aí há tanto tempo na educação, exatamente com esse público, com essa faixa etária. É importante a gente... Eu penso que os assuntos mais delicados a gente não empurra para debaixo do tapete. Isso é uma coisa da minha educação, né? Da minha família, com a minha mãe principalmente, que a minha mãe foi sempre uma guerreira. Minha mãe não tinha o conhecimento acadêmico, não fez faculdade, nem fez faculdade, minha mãe era uma dona de casa, mas na minha casa, as minhas coisas eu falava para minha mãe, chocava minha mãe com perguntas, ela ficava chocada, às vezes ela não sabia responder, às vezes ela precisava procurar, mas eu tive sempre esse movimento da minha casa. Então eu entendo que todos os assuntos delicados, eles precisam ser colocados em cima da mesa. O meu filho, há um tempo atrás, ele fazia uma brincadeira assim, ele dizia uma coisa que ele é meio tirador de sarro, ele dizia assim, aqui em casa, sexo, drogas e religião não é tabu, todo o resto é. Essas coisas não são tabu, o resto todo é, mas essas, as mais delicadas. A gente precisa pôr na mesa. Eu penso que falar sobre gênero precisa ser falado na família,
precisa ser falado na escola, precisa ser falado na igreja, precisa ser falado na chuva, na rua, na fazenda e na casinha de sapê. A gente tem que falar sobre isso. Eu vou dar alguns dados, eu nem pesquisei muito, mas é bem rápido. O Brasil é o 4º país em casamento infantil do mundo. O Brasil está junto com os países onde o casamento infantil é liberado. Aqui não é, mas a gente é o 4º país. E quando eu falo infantil, eu estou falando de meninas entre 10 e 14 anos que se casam, né? 50% das vítimas de estupro no Brasil, elas têm menos de 13 anos. E 89% delas são meninas. Tá? 1 em cada 5 meninas de 6 a 14 anos já ouviu sobre violência, ou já foi vítima, ou tem uma amiga que foi vítima. Uma outra menina que foi vítima. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de desconstruir o machismo, mas a gente está falando de direitos da criança. Então, para não ficar, ai, coisa da cabeça dela, agora tudo é machismo, tudo é homofobia. Então, para não ficar nessa, eu vou trazer alguns marcos legais. A gente tem na Constituição, na nossa Constituição, no artigo 227, que a gente fala sobre proteção da criança, que é dever da família, da sociedade, do Estado, eu não vou ler tudo, só assegurar absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimento, lazer, cultura, dignidade e colocar a salvo crianças e adolescentes de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está na Constituição Federal. Aí depois a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também tem no artigo 3º, se eu não me engano, que está falando sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, que também é sobre proteção aos seus direitos de ser criança, né, de ser protegido. Daí a gente vai ter Declaração dos Direitos Humanos, Convenção dos Direitos Humanos, LDB. Um assunto que eu acho que não dá para ser educadora nesse país hoje, não tocar nesse assunto, que é sobre esse novo decreto, esse decreto aí, eu até me esqueci o número dele, né? Eu anotei, que é o decreto 10.502, que é sobre educação inclusiva, que está falando sobre, de volta, a gente caminhou 30 anos, aí a gente volta para trás agora 30 anos para falar de escola especial, de tirar o menino da escola regular, o menino e a menina com deficiência, tirar da escola regular, depois da luta dos educadores e das famílias por uma educação inclusiva, a gente vai retroceder, a gente vai falar de segregar pessoas, a gente está indo contra a Declaração dos Direitos Humanos e a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente. Contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então a gente está... Aí é caminhar para trás. Por isso que eu digo que o educador tem que ser otimista, tem que lutar, porque não tem como, e tem que trazer informação verdadeira, porque tem muita gente falando mentira, e a gente tem que trazer informação verdadeira. Depois a gente tem o Plano Nacional de Educação, que era de 2014 a 2024, que também vai falar sobre direitos da criança, que também vai falar sobre gênero. A gente tem a Agenda 2030 da ONU, né, que tem ali os seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está falando de educação igualitária, sim. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente dizer, que sim, eu li há um tempo atrás e nunca se apartou de mim, que sim, se a gente não começar igual a criar meninos e meninas, a falar para meninos e meninas desde lá da infância, sobre igualdade, sobre respeito, sobre direitos iguais e sobre criar igual. Eu quero que o meu filho seja responsável emocionalmente, como a minha filha. Eu quero que o meu filho saiba cozinhar, porque se eu ensino a minha filha a cozinhar, porque é para emancipação, porque é sobre ela ser livre, ela poder comer o que ela quiser, o meu filho precisa disso também. O meu filho precisa aprender a passar a própria roupa, a cuidar do seu quarto, do jeito que a minha filha... Se no começo, se ali no início não for igual, o futuro não vai ser diferente. A gente vai continuar discutindo violência contra a mulher, a gente vai continuar falando de marido que abusa, de mulher que o marido deixa. Você já ouviu? Você já teve alguma amiga que disse, meu marido deixou? Seu marido é o diretor da escola que deixa ou não deixa agora você fazer as paradas? Então, a gente vai continuar falando num futuro nesse nível, se a gente não pensar no início ali. E aqui na cidade... aquela, né, o meu marido me ajuda.
né? Meu marido me ajuda. Tipo assim, a obrigação é dela, ele quando faz alguma coisa está ajudando. Né? Então, quer dizer, ele não tem obrigação, né, nas coisas, né? Enfim. E na pandemia a gente viu isso forte, porque a mulher está trabalhando em casa, a mulher está no home office igual o marido, os dois estão no home office. Mas quem é que foi fazer o almoço? Quem é que acompanhou a lição do filho? Quem é que acompanhou a aula? Porque a mulher é gerente da casa, então a carga é sempre dupla. Quando o cara compartilha ali as suas funções na casa, de dono de casa, porque se tem um casal ali, né, as pessoas estão compartilhando a vida. Quando o cara pega o filho na escola, as pessoas falam, olha aquele pai, vem buscar o filho na escola. Gente, a mãe vai todo dia. Ninguém fala, nossa, que mãe, pega o filho na escola. Né? Então são coisas que a gente precisa discutir, problematizar, falar a respeito. O cara é maravilhoso porque ele cuida do filho dele, ok, ele é maravilhoso, igual a mãe que é maravilhosa porque cuida do filho dela. Né? Não estou desmerecendo, dizendo que os meus amigos que são pais incríveis, eu tenho amigos que são pais incríveis, o pai do meu filho, né? Eu não estou desmerecendo esses pais, eu estou dizendo que quando a gente elogia essa atitude, a gente deveria elogiar todos os dias outras atitudes. Isso só mostra que existe um machismo estruturado na sociedade, assim como tem o racismo estrutural, o machismo também, nessas falas, né? Nessas falas, como se fosse uma coisa, não. Eu preciso, às vezes, te atrapalhar um pouquinho para poder aproveitar. Não, atrapalha mesmo que eu falo. Mas vamos lá. E a gente inclusive, Viviane, tem gente chamando a atenção aqui que a gente não está interagindo. Daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho, ler um pouquinho do que estão falando para você, não só te elogiando, te agradecendo, mas perguntando algumas coisas. Mas vamos lá, tem tempinho ainda. A gente tem aqui na cidade de São Paulo, a gente tem o currículo da cidade de São Paulo, que está baseado nos princípios de equidade, de educação inclusiva e de educação integral, e também a gente permeou por essa agenda, que passou por essa agenda 2030 também, a gente também trabalha com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, quando eu trago essa coisa, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que também é um marco legal, é importante. A gente tem a Lei 10.639 a 11.645, que falam sobre educação antirracista, que fala sobre imigrante, refugiado, indígena, cultura da África, cultura afro-brasileira. A gente tem também ensino dos direitos humanos na escola, que é a 16.493. Eu posso depois fazer uma relação e colocar aí, disponibilizar. Eu estou falando isso só para dizer que a gente não está na escola fazendo doutrinação, falando da nossa cabeça. Né? Agora ela gosta... agora ela tem amigo gay, então ela vai fazer um livrinho e vai falar que tudo bem se a princesa tem amigo gay. É verdade. Não, a gente tem ali, a gente tem um embasamento teórico, né? Por isso que é importante aproximar a academia da escola de educação básica, porque a gente precisa instrumentalizar cada vez mais os nossos professores da educação básica, e a gente precisa abrir cada vez mais as portas da academia para escutar também os professores da educação básica, esse conhecimento lá do chão do pátio, né? Então, eu entendo que todos os assuntos polêmicos, a escola é o espaço da discussão. Todas as polêmicas têm que estar na escola. A gente tem que falar de religião, a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de homofobia, a gente tem que falar de questão de gênero. Todos os assuntos polêmicos a gente tem que discutir na escola. Acho que a escola Se a gente não puder falar disso no ambiente escolar, no ambiente universitário, a gente vai falar onde? Que são os ambientes do pensamento, da reflexão, da crítica. Onde que a gente vai falar? Então, quer dizer, quando se fala que não se quer que nas escolas trate disso, é porque nas famílias também não se trata. Né? Ou se trata a partir daquele modelo, infelizmente, que acaba, na verdade, legitimando violências, agressões, exclusões e assim por diante. Né? Mas eu estou pensando aqui no seguinte, Viviane, a gente sabe que existe uma coisa muito comum nas editoras, que é de pegar aqueles livros clássicos escritos para adultos e fazer uma versão para crianças. Não tem muito isso, né? A Bíblia para crianças, enfim.
Eu acho que tem que fazer o contrário, pegar aqui a princesa que preferia morcegos para adultos, fazer uma versão para adultos, porque Sim. tem muito adulto que precisa ler a tua obra, ou aí vai falar, mas é um livro para criança, eu não vou ler. Ok, então vamos fazer a princesa que preferia morcegos para adultos para ver se você entende, preferia morcegos para adultos para ver se você entende a mensagem. Porque o desafio é muito grande. Quando você fala que tem que tratar dessas questões lá na escola, lá no chão do pátio, lá com as crianças de 7, 8, 9, 10 anos, quem vai a criança ela é inteligente, ela é sensível, ela vai te ouvir, ela tem em você como educador uma referência. A resistência nessa faixa etária não vai vir da criança. Talvez um caso ou outro isolado, mas assim, vai vir muitas vezes da família, da sociedade, desses adultos que estão muitas vezes com a cabecinha lá engessada no século passado, achando que lá é que se fazia uma boa educação, lá é que se fazia... Calma aí, a gente não... cada coisa no seu tempo, mas a gente sabe que muito do que a gente vive ainda hoje, em pleno século XXI, de maneira negativa, infeliz, é herança de... Sim. Quando você fala dessa coisa do casamento infantil aqui no Brasil, a gente está falando de hoje, mas houve uma época em que isso era absolutamente normal no nosso país, desde a colônia, né? E assim, aí quando você pensa numa desconstrução disso, você ainda ser rotulada, como você disse aí, né, de um professor que quer doutrinar, que quer agredir tradições, a família tradicional, aquela coisa toda, realmente o desafio se torna ainda maior, né, Viviane? Ainda maior. Quando a gente fala em família, a gente está se referindo ao quê? A gente tem aqui família, a maior parte das nossas famílias, vou falar só de Brasil, nem vou falar de mundo. Nós não correspondemos à propaganda da Doriana ali. Uhum. A maioria das famílias brasileiras não é a propaganda da Doriana. É a mãe sozinha, às vezes é o pai sozinho, é um casal de mulheres, é um casal de homens, é as crianças cuidadas pelos avós. Né? Nós estamos falando de que família? Tem a família, o pai, a mãe, o filho e tal. Existe essa família também. A gente não quer dizer que essa família não existe. Essa família existe. Que linda, que bom. Mas existem outras que são igualmente lindas. E que é bom, é igualmente bom. E na escola pública, eu entendo que a escola privada ainda eu escolho para o meu filho. Se eu quero aquela escola tem uma ideologia. Porque todo mundo tem, né, gente? Ninguém está isento. Mas aquela escola ali segue ali uma proposta, eu não gosto, vou pôr naquela. Mas na escola pública, não. A escola pública é para todos e todas. A escola pública é para todas as religiões e para os que não têm religião nenhuma também, porque ninguém é obrigado. Né? Uhum. A educação pública, a política pública, ela tem que ser feita para todos e para todas, né? Sem distinção. É isso. Olha, deixa eu aproveitar aqui, porque senão daqui a pouco o pessoal vai... Letícia Estocco, Vivi linda. Tá vendo? Beijo, vai chegando a princesa aí, tá chegando. Poliana Lopes, que honra trabalhar com a Vivi, professora e mulher sensível e generosa, minha inspiração. Tá vendo? Poliana é uma inspiração também, professora de história. Na luta pela transição capilar, para os cachos das alunas, tá bom? Uma professora que militou nessa causa, por causa das alunas. Então, gente, esses são os profissionais da escola pública. A professora que desconstrói sua própria vida por causa da educação, por causa dos seus alunos. Só mulher inspiradora aí. Dá a vida, né, por eles, né, Vivi? Dá a vida por eles. Aliás, tem um perfil aqui, Vivi Prudente, eu não sei se é outro perfil. Outra Vivi linda, professora antirracista, professora da educação infantil. Sabe a professorinha, gente, que você fala, que algumas pessoas falam, professorinha... Aí, professorinha com desdém? Essa professorinha é uma professorona da educação infantil. E ela escreve assim, como assim? Vocês não irão interagir com a gente no chat? Pode mandar sua pergunta, Vivi. Pode escrever aqui que a Viviane está pronta para responder.
Vamos lá, a gente já tá chegando no final, ó. Tá vendo? Coisa boa passa rápido. E eu Tá tava com faltando medo, né, pouquinho de vir. tempo. E tava com. Nossa, que isso? A gente tem, assim, assunto para. Se a gente fosse conversar aqui horas, a gente. Porque é inspirador. O tema por si só é inspirador. E deixa eu te perguntar uma coisa, Viviane. Como que a gente consegue ter o livro? Quem está aqui assistindo, que de repente queira comprar, agora vai, né? Mês de outubro, né? Que tal dar um brinquedo e dar um livro juntos? Né? Já que tem que dar um Isso brinquedo, aí. tá bom, dá o brinquedo, mas dá um livro junto, dá o livro da Viviane de presente lá pro filho, pro sobrinho, pro neto. Como que faz? Tá nas plataformas aí, Mercado Livre e Amazon, todas essas plataformas. Uhum. Mas eu vou deixar o link depois nos comentários. Tem o link que é a compra direta com a editora. E também, quem mandar um e-mail para a princesa, que o e-mail é a princesa que preferia morcegos, tudo junto, @gmail.com. Daí eu mando com uns mimozinhos, uns negocinhos que a Que bom. professora Olha, né? mas é pedagoga, né? Aquelas coisas, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô tendo uma experiência muito legal também nos últimos 2 anos trabalhando com a turma com turmas de pedagogia na faculdade onde eu trabalho, né? E tenho aprendido demais, tanto com elas quanto com os professores e professoras mais experientes que estão trabalhando com a pedagogia há mais tempo, né? Na formação de estudo de pedagogas, de professoras e assim por diante. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui no comentário do Instagram, da live, talvez, eu não sei se a gente consegue colocar o link. Né? Se a gente conseguir, ótimo. Se não, né, o link para poder adquirir o livro, ou os links. Siga a Viviane no Instagram e no Facebook também. E acompanhe também as coisas que nós vamos colocar na editora. Por exemplo, essa live a gente vai deixar disponível depois, tanto no Facebook quanto no YouTube, nos canais, né, que a editora tem. Um pouquinho mais tarde, a gente faz uma edição, coloca uma apresentaçãozinha. Inclusive, quero agradecer muito a Ananda, que é uma amiga nossa que tem nos ajudado muito semanalmente com isso. Termina a live, ela já pega o vídeo, já faz a edição, aí quando é no final da tarde, no sábado ou no domingo de manhã, a gente posta. Então, se alguém depois, né, com o tempo, de repente você está aí agora no carro, em algum lugar que você não consegue tomar nota entre em contato com a Viviane ou comigo que a gente vai passar para você uma forma bem fácil de conseguir o livro dela. Viviane, vamos para as últimas considerações. Teria um montão de coisa para a gente falar, mas assim, eu queria que você que você trouxesse uma palavra de incentivo, uma mensagem de incentivo para nossas pedagogas, para os nossos pedagogos, professores, educadores do nosso país, porque assim, a gente sabe que os tempos são estranhos, esses que nós estamos vivendo, né? E a coisa, ela acontece de maneira muito lenta. É uma lei hoje que muda, é uma mudança, é uma canetada, aí a outra vai acontecer daqui 2 meses. Então parece que, não, a gente está resistindo, a gente está... Mas quando a gente for olhar depois de 4 anos o pacote de todo esse estrago, a coisa vai ser muito séria. Vai ser muito séria. Principalmente para nós que estamos ali, no chão do pátio, no chão da escola, no chão da sala de aula, e tentando, né, mostrar que, como você bem disse aquele momento, né, não é coisa da nossa cabeça. A gente não acordou um dia e falou assim, eu quero fazer isso porque eu penso assim. Não. Tem todo um embasamento, tanto teórico, de décadas de estudiosos, como não só Paulo Freire, que é nossa grande inspiração, mas tantos outros depois dele até. Então há todo um embasamento teórico, mas há também um embasamento legal, virou lei, muita coisa virou lei. E exatamente isso que parece que estão querendo fazer, né? Acabar com essa legislação toda e voltar a não sei que época, como se não fizesse nenhum sentido. E eu queria que você desse
essa palavra de incentivo, sabe, de alguém que acredita, porque se tem uma coisa que nós temos em nós como educadores é isso, né? É a esperança. Senão a gente não estava onde a gente está. Enfim, manda bala, fala pra gente. Eu penso que a gente, como eu falei, a gente tem obrigação de ser otimista porque a gente está na frente da luta, né? A gente tem obrigação também de dar as informações corretas, de falar embasado na legislação, embasado nas teorias educacionais. A gente tem obrigação de desconstruir a diferença entre opinião e conhecimento, porque opinião é se eu gosto de vermelho ou de verde, isso é opinião. Mas quando a coisa barra nos direitos humanos, quando a coisa barra nisso, quando a coisa encosta nisso, não é opinião, não é mais sobre o que eu acho, né? É sobre o que é possível para a vida em sociedade. Eu não preciso concordar com todas as coisas, não são todas as coisas que eu concordo também, não são todas as coisas que eu entendo, mas e eu odeio a palavra tolerância, eu ia falar a gente tem que ter tolerância, mas eu odeio essa palavra. A gente tem que ter respeito, porque tolerância dá a impressão que eu suporto, né? Suporta, não é, né? Não é aquilo que eu não entendo, eu preciso perceber que eu não entendo, deixar quem entende me explicar, né? E, ok, eu posso mudar de opinião ou eu posso não mudar meus conceitos a respeito disso, mas eu preciso conviver com isso. Eu tenho que conviver com isso, que é sobre o bem comum. Então, olhar mais para aquilo que nos aproxima, né? Uma educação mais humanista, o que nos aproxima, né? O que a gente tem em comum, né? Lutar por políticas, se você, as pedagogas, as meninas que estão estudando na educação, não só pedagogas, mas todo o pessoal da educação, saber que políticas afirmativas, educacionais afirmativas, políticas antirracistas, políticas contra a homofobia, políticas contra a violência contra a mulher, políticas de inclusão, né, de inclusão real, não é inclusão fake, não é fingir que estou fazendo inclusão, de acessibilidade para a criança com deficiência, e não é só a criança com deficiência, mas de inclusão da criança da periferia, inclusão do refugiado, né, do indígena. Então, da criança indígena. Isso, é luta, a gente tem que lutar, e a gente tem que se comprometer com a verdade, com a informação real, a gente tem que se comprometer com as famílias, porque o preconceito, eu sempre falo, o preconceito é burro. A pessoa tem preconceito, muitas vezes, porque ela não conhece a história inteira, ela só ouviu um pedaço, que geralmente é fake news, né? Ela ouviu, veio no zap do tiozão. E aí, ela fez todo um conceito com aquilo. Então, conversar, acolher, né, chamar. Eu tô falando assim, brandamente, que eu tento ser assim, fofa. Nem sempre eu consigo, às vezes eu também erro, escorrego. De pegar e chutar o pau da barraca. Às vezes eu faço isso. Mas não é o caminho é de conversar, de chamar para conversar. Diálogo. Desconstruir o machismo, é chamar meninos e meninas para conversa, né? É chamar o pai e a mãe. É falar sobre as coisas que estão acontecendo. Você falou do livro para adultos, né? Eu tenho um amigo que é médico e ele quando leu essa história antes do livro ser lançado, eu dei para algumas pessoas para ler, né? E tal. Ele me fez um relato emocionado. Eu não vou falar o nome dele, porque não sei se ele quer que fale, né? Mas enfim, ele fez um relato emocionado. Eu chorei de ouvir o relato dele, porque ele falou assim: eu me identifico com esse príncipe, sou eu. É um homem de mais de 30 anos que eu me identifico, eu passei a vida querendo corresponder a certas coisas ali e não é desse jeito e tal. Então, assim, é para adulto também, né? É para adulto e é nosso trabalho de educação desconstruir e o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. E luta e esperança, né? E você falou uma coisa muito importante no início dessa sua última fala, Viviane, que é o seguinte: parece que para algumas pessoas a liberdade de expressão, liberdade de opinião virou liberdade de desrespeito, né? Liberdade de, não, é minha opinião, liberdade de desrespeito, liberdade de exclusão, liberdade de agressão, de ofensa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E para você conseguir mostrar isso, não tem outro caminho senão o diálogo, porque senão você vai adotar a lógica
pedagógica deles, né? Que é o qual? É o da imposição, da violência, você não vai fazer isso, né? Mas eu acho que a maior revolução que a gente pode fazer no nosso tempo é exatamente a partir daí, disso que você falou, da conversa, do diálogo, e eu acho que fazendo isso na base lá, com as nossas crianças, a gente vai ter um futuro com menos machismo, com menos violência, né? Eu acho que para acabar vai ser muito difícil, né? A gente vai demorar décadas, talvez até mais ainda séculos, porque conservadorismo é uma coisa que infelizmente sempre existiu e parece que a questão é diminuir isso, combater isso, porque os grandes pensadores, os grandes revolucionários da história, se a gente parar para pensar, eles foram perseguidos, muitos deles mortos, por conta das reações conservadoras da sociedade onde eles estavam, né? Sócrates morreu vitimado por ações de uma vertente conservadora da sociedade, que o acusava, né? Jesus de Nazaré é a mesma coisa. Então, quer dizer, são sempre os conservadores que estão, em nome não sei do que, legitimando a violência, a exclusão, a maldade, o ódio, o desrespeito. Então, acho que o grande legado de obras como a sua, Viviane, é exatamente esse. É de semear essa esperança, de semear esse otimismo e de semear esse amor, né? Se a gente não fizer educação com amor, a gente tem que procurar outra coisa da vida. Não tem jeito, né? Mas como a gente ama, então a gente vai continuar na educação. Tá aqui, né? A gente está aqui. Toma as borrachadas, né? E toma os gás de pimenta. De vez em quando. Vivi, obrigado, viu? Obrigado, eu foi maravilhoso. Mais uma vez quero agradecer todo mundo aqui que acompanhou você, que acompanhou a gente. Dá uma palavra de carinho para esse pessoal. Gente, muito obrigada, meus amigos, minhas amigas, pessoal que está aí, os educadores incríveis. Não dá para citar o nome de todo mundo, porque eu também nem consigo ler aqui, mas eu sei que é muita gente maravilhosa que me formou, porque a gente se forma em serviço e a gente se forma com os pares, né? Então, gente maravilhosa que está trabalhando bastante nessa pandemia, os professores, valorizem os professores dos seus filhos, valorizem essas pessoas que estão ali trabalhando dia e noite nessa pandemia, para trazer uma educação de qualidade, para trazer uma educação melhor, combatendo políticas públicas não afirmativas, né? Então, valorizem essas pessoas, esses profissionais incríveis. Vamos aproximar a academia da educação básica. Sim. E grande beijo, obrigada para vocês que estão aqui com a gente. Jeff, beijo para você, muito obrigada. Eu fiquei muito honrada com o seu convite. Sei que esse é todo um negócio acadêmico aqui, né? Eu tava toda com medo. Ai, meu Deus! Mas assim, quando você fala da aproximação da academia a essa realidade mais concreta, é isso, Vivi. Sabe? É mudar a linguagem, é tornar a coisa mais leve e ao mesmo tempo séria. Séria, com embasamento, com relevância, mas assim, para que as pessoas entendam, tenham acesso. A academia, muitas vezes, ela fala só para si mesma. Sabe? E os livros ficam juntando poeira nas bibliotecas e fala para meia dúzia de pessoas, ela muitas vezes é muito azeda, muito fechada, e aí a gente não quer, né, que as pessoas rejeitem muitas coisas boas que a academia produz. Muitas vezes é por causa disso, né? Mas a gente vai conseguir mudar com o tempo, tá bom? E nesse momento da história a gente tem que juntar mesmo, porque a gente tem que fazer uma luta, né, de toda a educação do país, da educação básica à educação superior. Verdade. Mana querida, muito obrigado. Obrigada. Vivi? Obrigado mesmo, tudo de bom, bom fim de semana. Pra você e também. Vamos beijo, continuar Aline. seguindo a Viviane. E vamos continuar seguindo a Viviane para poder conhecer as coisas novas que ela faz. Quem sabe logo, logo venham mais livros aí. E estamos juntos na luta. Beijão pra você, Viviane. Tchau, obrigado. Beijo, obrigada. Valeu.